Olá, eu sou Lucas Cruz e estou nesse vídeo para lhe apresentar o nosso curso de planejamento de marketing digital. É um curso voltado para você criar um planejamento para o seu negócio ou você, como consultor agência, criar um planejamento para os seus clientes. Se você descer um pouquinho aqui a nossa página, você tem todo o planejamento, aliás, todo o conteúdo programático. Tá aí. A introdução web social, principais redes e mídias sociais do Brasil, profissionais de planejamento. Tá? Uma introdução básica nesses 3 módulos. Depois a gente tem um módulo de planejamento, tá aí, ó, falando sobre briefing, a pesquisa que antecede o briefing, o que é o briefing aqui no caso, né? Depois a gente fala bastante de posicionamento, que vai trabalhar como você vai produzir os seus conteúdos. Aqui algumas etapas para o planejamento, o processo para você criar um planejamento digital. Aqui, 11 etapas para você criar um planejamento de marketing digital, colocando todas essas bases aqui. Depois, mais alguns insights para você complementar o seu planejamento. Então, a gente fala sobre o ciclo de venda do produto, os momentos de impacto que o cliente tem com a sua marca. Ele nem sempre entra no seu site com o intuito de comprar, então você tem que saber como impactar ele também em outros momentos em que ele esteja navegando no seu site. Como criar a sua persona. O Google tem uma ferramenta de planejamento ou algumas ferramentas de planejamento, então a gente mostra aqui para você quais são essas ferramentas, que insights você pode tirar de lá. Uma pergunta que muitas vezes as pessoas fazem: quanto que eu devo pedir para o meu cliente de investimento? Quanto que ele deve investir numa campanha? Então aqui a gente tem alguns cálculos para você chegar próximo a um valor ideal em cima de uma necessidade que esse cliente ou que você, fazendo um planejamento para a sua empresa, tenha. A gente fala também da teoria dos 8 P's do marketing digital, o criador de URL que é ideal para você traquear todas as suas campanhas e saber o que está dando resultado ou não, e uma planilha para priorização de canais. Então você tem uma verba para fazer todo o marketing digital e você tem vários canais que podem ser interessantes, só que obviamente você não tem verba para todos, então você precisa priorizar. Então a gente dá uma planilha para você definir, baseado no seu posicionamento, baseado nas suas metas e objetivos, quais são os canais mais interessantes para o seu negócio. No módulo 5 a gente fala de comunicação, quais conteúdos um site deve ter, o modelo AIDA e a priorização de canais. No módulo 6 a gente fala das plataformas digitais, tá? Todas as plataformas tecnológicas que a gente pode criar, por exemplo, no nosso site. A gente fala sobre e-mail marketing, as redes do Google, onde no Google você pode criar suas campanhas. Eu vou criar uma campanha de AdWords, então a gente passa para você um briefing de AdWords para você fazer com o seu cliente e ter um levantamento da atual situação, dos objetivos que ele deseja e assim por diante. Um briefing de SEO. A gente fala do LinkedIn, para que público que é interessante, em que situações que é interessante, do Instagram também. Um briefing de redes sociais. A gente fala de presença digital e aí a gente dá outras ferramentas, muitas ferramentas desconhecidas na maioria das pessoas dessa área no marketing digital. Falamos sobre inbound marketing e remarketing. Mais algumas ferramentas que vão te auxiliar no planejamento de marketing digital. A trajetória do cliente nas compras online, ferramenta do Google. A gente explora bastante o Google Trends, o Consumer Barometer, o KPI para você criar um relatório de desempenho, trazendo o Facebook, Analytics e assim por diante. A gente explora também o Analytics do Search Console, o Analytics para entender de uma maneira geral o seu site, e o Search Console para entender o seu desempenho na pesquisa orgânica. O SEMrush para entender como você está se comportando no Google, e também tem sites, por exemplo, de como seus concorrentes se comportam, e mais algumas ferramentas para você trabalhar aí o seu planejamento de marketing digital. Nosso plano de ação, né? Falando sobre branding ou venda direta, qual que é a opção mais interessante para o seu tipo de negócio, o que o plano pretende, o que o plano não pretende, ambiente de marketing, passo a passo para um plano de marketing. Tá? Lembrando que existem diferenças de plano e planejamento, a gente aborda isso no curso. Análise de microambiente, concorrência, público-alvo, análise interna e externa. Isso aqui especificamente sobre plano de ação.
No nono a gente tem o plano de medição, então a gente fala das metas SMART, a gente fala de KPIs, quais são os KPIs que você pode utilizar, então KPI para atendimento ao cliente, KPI para marketing, KPI para conteúdo, KPI para finanças, ou seja, para você medir o que está dando certo, você precisa de KPIs, ou seja, você precisa de indicadores de desempenho que diga se você está ou não alcançando aquele objetivo previamente definido. A gente fala de KPI, e aí lá no final a gente fala de ROI, de ROAS e de ROME, para você medir se o seu planejamento teve sucesso. O ROI você está medindo ali o lucro, o ROAS você está medindo o investimento publicitário. Por que a gente aborda os dois? Quando você é uma agência, quando você atende um cliente como consultor, nem sempre você tem informação do que é lucro, você tem informação do que é receita. Então, quando você tem essa informação, a opção que você tem é o ROAS. Quando você tem informação do que é lucro, você é cliente final, pode ser interessante não. É interessante e fundamental utilizar o ROI, que daí você está calculando o retorno sobre lucro. E o ROME, para você entender o retorno em cima de cada um dos canais de investimento. Então, você investiu em SEO, AdWords, Facebook, etc. Com o ROME você vai conseguir identificar o desempenho financeiro de cada um deles. CPA, CPC, balança de scorecard, micros e macros, conversões para você definir o que é prioridade, sem esquecer do que também pode ser uma conversão para você. A gente fala também sobre o modelo de atribuição, né? O mercado às vezes trabalha com somente um modelo, que é o modelo de último clique, mas existem outros modelos que a gente aborda e a gente também mostra quais situações são mais interessantes para cada um dos modelos possíveis de se utilizar, principalmente no Google Analytics. E por fim o Data Studio, para você criar um relatório de desempenho geral. Então você está fazendo campanha de Facebook, você está fazendo campanha de AdWords, você está fazendo campanha de YouTube, você tem o seu SQL, você tem uma série de informações. Com o Data Studio você consegue acoplar tudo em um único relatório, em um único dashboard, e é isso que a gente mostra. E lá no final a gente mostra também um checklist para você criar o seu planejamento. Tá ok? Então esse é o nosso curso de planejamento. O valor é esse, 247. Fazendo a matrícula, você tem acesso imediato a todo esse conteúdo. Se você tiver alguma dúvida, aqui estão os nossos contatos. Aqui você tem a sala de aula, com todos os conteúdos já 100% disponíveis. Aí, ó, todas as aulas já disponíveis. Tá ok? Bom, gente, é isso. Se ficou alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente. Lembrando que quem é assinante da nossa escola de marketing digital tem acesso a esse curso também. Beleza? Então, é só você clicar no botão, se inscrever e eu te espero na nossa sala de aula. Um grande abraço e até lá.